ouvir? Tô ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo o Caio? Eu tô ouvindo, tá baixinho, mas tô ouvindo. Então, doutor Caio, seja bem-vindo no nosso canal de Direito e Saúde, para me brindar e brindar todos os que tiraram um tempinho, né? Esse sábado, poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão aqui nos escutando, querendo, né, preencher o seu dia a dia, querendo, né, informações. Agora nós estamos naquele momento de informações, a gente está sedente, né, por coisas boas. Então, doutor, fica com você, traz aí para a gente o que é direito em saúde, direito administrativo, no nosso canal de Direito e Saúde. Ok, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Caio Mirabelli, sou advogado, jornalista, escritor, nas horas vagas palestrante, youtuber e também amigo da Vanessa Santos. E o direito administrativo é o direito que rege a coisa pública. É ele que delimita o que é o Estado brasileiro, a função dos poderes que fazem parte do Estado brasileiro. É ele que delimita as funções do presidente da República, dos governadores dos estados e dos prefeitos dos municípios. É ele que delimita a função do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Ou seja, é um direito público que trata do povo. Então, vamos a um direito público que trata do povo. Mas isso não falam para a gente, doutor Caio. Né? As pessoas, assim, eu estou me colocando, né, no posicionamento de cidadã, né, profissional, não falam, ninguém fala de direito administrativo, por quê? Porque se o povo souber do direito administrativo como funciona, vai acontecer duas coisas na sociedade brasileira. A primeira, que o presidente da República não manda em nada. E a segunda coisa que vai acontecer no povo é que o Estado brasileiro é muito burocrático. É tudo difícil, é tudo complicado. A gente não pode botar culpa no presidente da República que faça parte da direita, da esquerda, do centro ou do alienígena. Porque o presidente da República, se não tiver autorização do Congresso Nacional, até para dar um peido, ele não dá o peido. Tudo precisa de autorização do Poder Executivo. A República, para quem não sabe, é a coisa pública, res public. Ela foi um avanço na história da humanidade, porque antigamente quem mandava no mundo eram os reis, os imperadores, a monarquia. O povo não escolhia o seu líder, o seu representante. Então a República, ela permite que o povo vote, que o povo eleja o representante máximo do seu país para governar, para administrar. O problema é que a República deu errado no Brasil porque a nossa Constituição, ela encheu o Estado de coisas desnecessárias, de burocracias, e porque o Poder Executivo é muito fraco e o Legislativo é muito forte. Eis aí a origem do caos do Brasil. Quando o Brasil tinha uma república que permitia a existência de uma Constituição, e essa Constituição equilibrava os poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ou dava poderes mais para o executivo e menos para o legislativo, o Brasil avançava, crescia economicamente. Foi nesse período que se implantou o sistema de saúde pública no país, onde se construiu hospitais do norte ao sul. Foi nesse período que se construiu escolas no país inteiro. Então, a República atual, ela me perdoe a palavra, ela é uma bosta fedorenta, porque os poderes estão desequilibrados. O legislativo é muito forte, o executivo é muito fraco. Não estou passando analgésico no atual presidente. Eu estou mostrando a realidade que todos os presidentes enfrentaram.
Sim, é difícil, né, doutor? Mas vamos lá, estou gostando e o pessoal também. Daqui a pouco tem mais gente entrando. Vamos começar. Como é formado, para que as pessoas possam entender, como é formado o Estado? Excelente pergunta. O Brasil é um país. Dentro desse país existem vários grupos sociais. Dentro desse país, além de ter vários grupos sociais, o que é grupo social? O grupo social dos religiosos, o grupo social dos advogados, o grupo social dos enfermeiros, dos médicos, dos militares, dos professores. Então, o país é um território que possui vários grupos sociais. O conjunto de grupos sociais, a soma dos grupos sociais, forma a sociedade brasileira, que não é apenas uma sociedade, são várias sociedades. Então você tem a sociedade do branco, do negro, do índio, do italiano, do alemão, do holandês, do espanhol. Somando todas essas sociedades, você tem o Estado. O que é o Estado? É a representação jurídica de todas as sociedades que há dentro do território brasileiro. Ok. Dentro do Estado, que é uma pessoa jurídica que representa todo o território brasileiro e todas as sociedades que existem dentro desse território, você tem 3 poderes. O poder executivo, legislativo e judiciário. O que é o poder executivo? Ele faz 2 coisas. Ele executa as leis e governa. Ele é a administração pública. É ele que promove a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura. O que é o poder legislativo? O nome já fala, leg, legislativo, o que legisla, o que cria leis. Então, o legislativo tem 2 funções: criar leis e fiscalizar o executivo. O que é o poder judiciário? Ele julga conflitos. Ele tem 2 funções: julgar conflitos e aplicar as leis. Então, o legislativo cria a lei, o presidente executa sancionando a lei e o judiciário aplica essa lei. Assim são os poderes, tá? Por que funciona assim no Brasil? Porque o Estado brasileiro, ele é republicano. Ele é republicano. O que é a república? É a democracia encarnada. É onde os cidadãos desse país elegem os representantes, os seus representantes para ocupar o poder executivo e o legislativo. Nós somos uma república, já fomos uma monarquia. Para quem não sabe, a monarquia é quando o rei e o imperador governam, ninguém elege nada. E o rei e o imperador, no início da monarquia, ele representa os 3 poderes. Um homem só, na monarquia, ele representa o legislativo, ele cria leis. O executivo, ele governa e executa as leis. E o judiciário, ele aplica as leis julgando conflitos. O Brasil, ele era monarquia até Dom Pedro II. Depois se instaurou a república com os militares e a república está aí até hoje. Vamos avançando. Vamos avançando, tá muito bom, né? Porque a maioria não sabe, até quando olham o canal, né? Direito e Saúde, uma enfermeira fazendo pesquisa dentro desse tema, trazendo, né, operadores do direito especialistas em determinados segmentos. Doutor Caio, o senhor muito bem falou, né, da formação do Estado, então o pessoal já sabe o que é o Estado, como ele é formado. Falou da República, falou da monarquia, né? E nós estamos aí. Isso tudo dentro do que nós estamos vivendo, né? Brasil, vamos esmiuçar, né? Qual a relação? Né? Uma vez que eu tenho o Estado formado, eu tenho alguns direitos. O senhor até chegou a comentar de Constituição, né? Então, tem os direitos para que as pessoas possam se atentar. Ué, o que é isso? Ele está dando aula de história ou ele está falando de direito e saúde? Então, vamos abordar um pouquinho da formação e aí eu vou, de acordo com o segmento
do nosso bate-papo, eu vou perguntando aquilo que, já que o povo não tá aí perguntando, que eles gostariam de saber, porque também sou curiosa. Então vamos lá. A Constituição de 1988, eu já falei aqui no início que ela fez duas coisas horrorosas. Ela burocratizou o Estado, fazendo tudo ser difícil, inclusive o presidente governar, tá? E ela engessou o presidente. Então, tudo que ele faz tem que ter aval do Congresso. Mas a Constituição de 88, ela também trouxe avanços sociais importantes. Ela trouxe a educação pública para todos. Ela trouxe a saúde pública para todos. Como a área da nossa querida Vanessa é a saúde, vamos bater nessa tecla. O artigo 6º da Constituição Federal diz que estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Ou seja, tudo isso que eu falei é direito do cidadão brasileiro, ele tem que ganhar isso. E dever do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo de todos os entes federativos, que é a União, governo federal, os Estados-membros, governo estadual, e os municípios, governo municipal. Os três têm que dar para a gente educação, saúde, segurança, lazer, previdência social, proteção à maternidade e infância. Tá? Avançando nisso, a Constituição Federal de 88, ela aprofundou a discussão sobre saúde pública e deu grandeza a esse assunto. Então, no artigo 196, 196 da Constituição Federal de 88, reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que significa isso? Que os três entes, União, Estados e municípios, devem dar saúde a todo mundo via políticas públicas. O que é uma política pública de saúde? Por exemplo, campanha de vacinação da gripe é uma política pública de saúde. Campanha contra o sarampo, contra a paralisia infantil, contra a tuberculose. Tudo isso são projetos de políticas sociais implantados na sociedade para garantir a saúde. Tá? Então, não se há mais dúvida que saúde é coisa séria, direito de todos nós e o dever é obrigação dos governantes. Muito bem. Nossa, e gente, nós estamos aprendendo muito, né? Doutor, ótimo, o senhor tocou em 2 pontos, né? Que eu sempre falo, seja no meu trabalho, né, na saúde ou na educação, que eu sou professora, e as pessoas não entendem, né, porque educação e saúde caminham juntos. Já que o senhor tocou nisso tudo, antes de eu fazer a minha pergunta, o Douglas perguntou, se o legislativo está forte, o executivo e o judiciário exercem um papel fundamental ou não? Olha que pergunta ao mesmo tempo polêmica e complexa. Vamos lá. Se nós tivéssemos a maioria dos integrantes do judiciário e do legislativo comprometidos com o bem-estar social e com o desenvolvimento evolutivo do país, eles iriam aproveitar que são muito mais fortes que o poder executivo e fariam revolução. Mas uma revolução do bem. Eles iriam desenvolver a educação, a saúde, a segurança, tudo. Mas como a maioria é formada por gente má, e só a microminoria que tem pessoas boas, a República e o país tem essa bagunça que está. Troca-se de presidentes e nada avança, nada desenvolve, nada se aperfeiçoa.
É verdade, né? Enfim, como o senhor falou, né, que ela é uma pergunta válida, mas também é uma pergunta que abre o nosso pensar, né, doutor? Porque a gente começa a ver que não é legal muitas coisas que estão acontecendo. Não é legal por conta da questão, né, de estar dessa formação. Mas vamos lá. O que é, dentro disso tudo que está sendo falado, né? O que é administração pública? Por quê? As pessoas estão aqui falando, a Constituição é muito bela. Tudo no papel é muito belo, gente. Ser professor no papel é muito belo, mas estar dentro de uma sala de aula, né? Sem climatização, sem um quadro decente, sem material que você tem que levar caneta, levar apagador, né? E fora as outras coisas ali para o aluno. Então, vocês estão vendo que tudo é belo no papel, mas nós podemos fazer isso, podemos mudar isso, só depende da gente. Né? Nós podemos, nós somos, né? Aqui somos os jovens, tem outros jovens assistindo, é o futuro. Então você não pode aceitar tudo, né, doutor Caio? Nós temos que fazer diferente. Por isso que nós estamos aqui no dia desse, de sábado, às 7h pouquinho, escutando. Vamos lá, o que é administração pública? Administração pública é o governo, é o poder executivo governando. A administração pública, ela é dividida em duas partes. Você tem a administração pública direta e você tem a administração pública indireta. O que é administração pública direta? É um ente federativo, que pode ser a União, estados ou municípios, que possui seus órgãos públicos. Então, um exemplo clássico é a administração pública direta federal. União, governo federal e seus órgãos. Quem são seus órgãos? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça. O que é administração pública indireta? É o ente federativo. União, estados, municípios. O que é administração pública indireta federal? É a União, governo federal, e as suas entidades públicas. O que são entidades públicas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. Um exemplo clássico. Governo federal, União. Entidade, empresa pública. Quem é a empresa pública mais famosa? Caixa Econômica Federal. Outro exemplo. Administração pública indireta estadual. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Entidade pública, empresa pública. Quem é a empresa pública carioca famosa? SEDAI. Então, são exemplos que eu dei do que é administração pública direta e do que é administração pública indireta. Sim, isso na vida da população, do povo, doutor Caio. Como que isso fica? Por exemplo, está tendo uma notícia, né, que o nosso governador, ele quer privatizar alguns segmentos. O senhor acabou de falar, né, da administração pública e direta e indireta, como, por exemplo, ele quer privatizar a SEDAI. Assim, só para a gente fazer com que o povo entenda. Como que fica isso? Água, nós temos a maior reserva, né, do mundo. Será que seria bom, assim, o senhor que é o doutor, é o operador do direito, né, nos explica isso. Vamos lá. Você tem uma explicação jurídica e você tem a explicação política. Eu vou dar os dois. A jurídica. O governador, se preencher os requisitos que o direito público exigem, ele tem autorização da Assembleia Legislativa, da ALERJ, para poder privatizar a SEDAI para quem quiser. Se ele cumprir com o acordo entre Rio de Janeiro e o governo federal, celebrado pelo presidente Michel Temer e pelo governador Pezão, em que a SEDAI faz parte desse acordo, se ele cumprir os requisitos que aquele acordo exige, ele pode privatizar a SEDAI. Isso é questão jurídica. Agora vamos para a questão política. Você sabe que eu sigo os meus princípios ideológicos.
E para quem não sabe, eu sou trabalhista, então eu bebo da água de Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, Enéas Carneiro, os grandes estadistas que nós tivemos nesse país. Olha, eu sou contra, ideologicamente falando, a privatização da SEDAI. Porque a SEDAI, ela presta um serviço público que é econômico, mas também de saúde. Porque ela que limpa, que trata a nossa água e distribui para quem não tem acesso, e a água é saúde. Então, muitas comunidades carentes têm acesso à água potável e tratada e pagam muito pouco por isso, porque esse subsídio que existe na SEDAI é possível por ela ser uma empresa pública. Então, o governador que manda na empresa pública, na SEDAI, ele consegue dividir os custos entre a elite carioca, a classe média e a classe baixa e promover a distribuição e tratamento de água para todo mundo. Mas por que a prestação de serviço da SEDAI está horrível? Aliás, está muito ruim. Por quê? Porque o atual governador, ele tirou toda a equipe técnica que estavam lá há mais de 30 anos, que prestavam um excelente serviço de tratamento, distribuição de água e tem esgoto, porque a SEDAI também trata esgoto, e botou um monte de pastores evangélicos do partido dele. O pastor evangélico, ele é especialista em teologia e em trabalhar com o cristianismo, com a fé. Então ele não tem que estar na direção de uma empresa pública, ele tem que estar na direção de uma igreja. Quem tem que estar na direção de uma empresa pública é um técnico. Simples assim. E eu queria aproveitar o gancho para falar que eu, até agora, fui um dos poucos advogados que processaram a SEDAI contra essa crise dessa água podre que deram de janeiro para cá. Eu processei, eu fiz 3 ações contra a SEDAI. Eu fui um dos poucos até agora que ganharam. O Ministério Público perdeu, a Defensoria Pública perdeu, fizeram a mesma ação que eu e eu ganhei, eles perderam. E mesmo eu processando a SEDAI, eu ainda defendo que ela seja pública. Basta tirar a diretoria que está lá e botar os técnicos que ela se corrige rapidamente. Não, muito bem, né? É até vergonhoso, né, doutor? Porque você vê que a água é vida, né? É essencial à vida. Então, vários outros artigos dentro da nossa sociedade são essenciais à vida. Eu fiz essa pergunta que fica mais fácil. E aí, uma pergunta que eu não posso calar. O senhor ganhou, já recebeu? Não, porque eles recorreram. Aí, aproveitar para fazer um empréstimo, né? Com esse isolamento, a gente perde na brincadeirinha. Porque é sempre assim, né? Eles se recorrem, as pessoas, né? Vocês, operadores do direito, entram, ganham e recorre. Então, isso é uma coisa ruim aqui, porque recorrem sabendo, vão justificar, é para demorar, né? Tudo isso aí que a gente já vê. Doutor, tem uma pergunta da Anne perguntando, falando que ela nunca pagou pouco pela água, né? Inclusive, a taxa de esgoto nesse país é um roubo. Por que não se pode isentar a população dessa taxa? Vamos lá. A taxa ela tem que ser cobrada porque se usa dinheiro para poder pagar a mão de obra técnica e comprar a matéria-prima necessária para limpar e tratar o nosso esgoto. Mas por que a gente paga isso e eles não tratam o esgoto? Por causa de 2 mazelas que também existem no nosso país há muito tempo. Corrupção, mais ineficiência administrativa. Corrupção, todo mundo sabe o que é, ficar com dinheiro. E o que é administração ineficiente? Eles botam gente leiga em cargos técnicos. O leigo nada sabe, piora a situação. Simples assim. Volto a repetir, por que a SEDAI perdeu muito a sua qualidade? Porque tiraram técnicos que estavam lá há 30 anos, só faziam aquilo, estudaram para aquilo, especialista naquilo, para poder colocar ali um monte de pastores que são técnicos em teologia e não em química.
É uma vergonha, né? A gente fica até triste com toda essa situação, né? Porque de tudo que está passando, as pessoas ainda acham que aquilo dali não está existindo. E aí vem o senhor e fala todas essas coisas. Realmente é para a gente pensar. Doutor Caio, quais são os entes federativos? Que o senhor falou da administração pública direta e indireta, deu os exemplos, formação de Estado, nós estamos sabendo, né? Já é um absurdo tudo, mas assim, saneamento básico, gente, eu que sou da saúde, evitaria um monte de doença, muitas, muitas mesmo, vocês não têm nem noção. Então depois eu até vou fazer um comentáriozinho, uma coisa bem rápida, porque hoje a palavra é do nosso convidado. E aí vocês vão entender. Hoje está se falando de Covid, né, doutor Caio? Mas a gente tem todas as outras doenças. Tem as parasitoses, que são as verminoses, né, os vermes, aí as lombrigas, todos os outros. Temos a dengue, temos, gente, muitas coisas que tudo isso está envolvido em saneamento básico. Então, saneamento básico evitaria doenças, né? Seria uma saúde preventiva ali, você, a saúde pública, né, no seu primeiro nível de fato, a gente prevenindo doenças. Mas é até triste falar, vamos deixar o nosso doutor falar dos entes federativos. Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é uma federação. O Brasil, ele é formado por União e Estados-membros. Então, os Estados-membros é Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Minas, Espírito Santo, Bahia. E a soma da força política de todos esses Estados-membros forma um governo central. Esse governo central é a União, por isso que o nome é União. É a união das forças políticas do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Minas, Espírito Santo. Todos os estados formam um governo central. Então nós temos, a partir desse fenômeno antropológico, a existência de duas forças dentro do Brasil. A União, que é o governo central, e os Estados-membros. A União, que é o governo central, ele representa o governo federal, porque o Brasil virou uma federação com esse fenômeno antropológico. Então nós temos governo federal, presidente da República, ministros de Estado. E nós temos os Estados-membros, são os governadores de estados e seus secretários. Dentro dos Estados-membros surgem os municípios, as cidades, que têm as prefeituras, os prefeitos e seus secretários. O governo federal, ele tem os três poderes. Poder executivo, presidente da República. Poder legislativo, Câmara dos Deputados e Senado. Poder judiciário, Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores. Os Estados-membros também têm três poderes. Então, o Rio de Janeiro, que é um Estado-membro, ele tem poder executivo, governador, poder legislativo, Assembleia Legislativa, ALERJ, e poder judiciário, Tribunal de Justiça. Já o município, que também é um ente federativo, o poder executivo, prefeito, poder legislativo, os vereadores, a Câmara dos Vereadores. Mas ele não tem poder judiciário. Então o município ele recorre ao poder judiciário do Estado. Ele recorre ao TJ, que é o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Agora, o município, o Estado e a União têm seus tribunais burocráticos, administrativos. Então, qualquer problema que você tiver com impostos do município, você procura dar entrada no Tribunal Administrativo do município. Você tem o Tribunal Administrativo do Estado. Então, problema de IPVA. IPVA é um imposto estadual. Você recorre ao Tribunal Administrativo do Estado do Rio. IPTU é um imposto municipal. Você recorre ao Tribunal Administrativo do município do Rio. Imposto de renda é um imposto federal. Então, você recorre, você procura no Tribunal Administrativo do governo federal. Então, recapitulando, o que são os entes federativos? União, governo federal, Estados-membros, que são os governos estaduais, e municípios, que são as prefeituras. Nossa, então agora já deu até... As pessoas estão aí ligadinho, entendendo tudo que está acontecendo. Doutor Caio, então vamos lá. Essa questão, né, para a gente entender...
que estamos vivenciando. Vamos ficar no Rio de Janeiro. O senhor sabe que a nossa saúde está sucateada, né? Então, é dever, é nosso direito ter ter uma assistência e é dever do Estado, né, prover isso. Dentro de tudo isso, já que nós estamos, né, no direito e saúde, o que nós, cidadãos, podemos fazer em relação a tudo isso? Por exemplo, nós deveríamos ter uma assistência, né, adequada, porque a nossa realidade, nem todo mundo tem um plano de saúde. Então, vamos trabalhar pela maioria. A maioria, a realidade é o sistema público, é o SUS, Sistema Único de Saúde, né, que queriam até acabar com ele. E aí, assim, o que nós podemos fazer para recorrer, para estar amenizando? Porque o problema do momento é a saúde, né? As escolas não estão paradas, então, como é a educação, se eu falo lá, a gente não vai falar porque o problema da educação vai aparecer depois, né? E para não ficar aquela coisa, olha, por que nós é assim mesmo, vamos aceitar? Como, por exemplo, chega respiradores no Rio de Janeiro depois de mais de 2 meses de isolamento. Aí eu falo para o senhor, um isolamento onde a população não foi explicada porque ela está em isolamento. A população passa mal, nós passamos mal, vamos para o hospital, chega lá e falam que não tem nada, volta para casa. Quando volta depois, né, não tem respirador para entubar. Está faltando profissional, não tem EPI. Você está vendo? São vários problemas juntos, né, que nós temos que buscar ajuda. Então, até aqueles que estão recorrendo ao judiciário, né, para uma vaga no CTI, é até dado, né, o juiz vai expedir, o juiz de plantão. Mas a realidade é que nós não temos um sistema preparado para isso. Aí eu gostaria de saber a sua opinião e como podemos melhorar. Nós temos que melhorar, né? Aqui é um canal de solução. O sistema é caótico, é complexo, mas eu sempre enxergo uma luz no fim do túnel. Então, como nós podemos melhorar dentro do nosso direito, revestido, né, e pautado na legislação? Uma coisa rápida e uma demorada. A rápida é a gente fazer projetos sociais, distribuindo alimentos, soros, vacinas, aproveitar essa pandemia do Covid-19 e a gente doar luvas, máscaras, óculos, máscaras protetoras, álcool gel para as pessoas carentes, que não tem como comprar nada disso. Nós temos que fazer esse tipo de assistência. Então, o rápido, doar alimentos, luvas, máscaras, óculos, álcool gel. E a demorada, votar certo. Votar certo. Vamos trazer o discernimento agora para os eleitores e para os cidadãos do Rio de Janeiro. O que me leva uma pessoa a sair de casa para votar no Crivella? O que me leva uma pessoa a sair de casa para votar em vereadores que são muito famosos aqui na cidade, famosos de forma negativa, porque compram voto, porque roubam, porque superfaturam produtos e dinheiro do município? O que leva uma pessoa a sair de casa para votar num cara desse? Mas vamos falar mais do Crivella, porque são tantos vereadores e ex-vereadores podres que se eu falar um por um, a gente vai ficar aqui 1000 anos. Então vamos falar só do Crivella. O que me leva uma pessoa a sair de casa para votar no Crivella? Não me venha com a desculpa de que votaram nele por causa do Freixo, porque teve o primeiro turno. Primeiro turno teve muita gente para se votar. Não era só o Freixo. Então, assim, o que o Crivella fez pelo social? Foi senador há mais de 10 anos. O que ele fez como senador? Posso falar? Pode falar. Ele tirou uma das coisas, né, do Ministério da Pesca
ele foi uma das pessoas que tirou a carta, né, para os pescadores. E hoje nós temos muitas famílias passando fome porque não pode pescar, porque não tem autorização, e tem muitos bispos com a carta recebendo auxílio. Então, existe um auxílio para o pescador. E aí não tem nem como expedir novas cartas, né, que é essa autorização, porque ele acabou com toda a cota. Ele até estava respondendo, né, tem um processo, mas está arquivado, como tudo no Brasil. Ele vai nas costas do caramujo, né, porque é bem lentinho. E aí, assim, é um agravante, né, porque o pescador, você vai na Baía de Guanabara, muitas famílias. E aí muitos não podem, porque quando vem a fiscalização, ele não tem autorização do tocar. E isso as pessoas, o senhor está falando de uma coisa muito séria, né? Da gente entender. Eu lembro lá atrás, né, quando eu tive moral e cívica no município, e a gente discutia, né, política. O que é o cidadão político? Não é política partidária. É você cobrar, é você estar... nós somos, desde o momento, né, que a gente nasce, somos um ser político, porque nós vamos crescer, nós vamos ter uma história. Então, eu fico antenada nessas coisas, porque nada contra, cada um com seu credo. Né? 100 pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, mas não dá para misturar. Não dá para misturar nada disso, né? E aí usa até mesmo essa linha para poder desviar. Como estão essas pessoas hoje? Já não tinha... Será que conseguiram os R$ 600? E além dele ter sido senador, mais de 10 anos, nada fez. Além dele ter sido ministro da Pesca, não fez nada. O que fez prejudicou realmente os pescadores. O que ele mais fez pela nação? Orar é necessário? Orar é um instrumento evolutivo porque ele limpa as suas energias, ele dissipa o mal da sua vida temporariamente, ele desenvolve a tua mente, o teu emocional, as tuas energias, ele melhora o teu humor. Mas orar, muita gente ora. O que eu quero entender, o que leva uma pessoa a sair de casa domingo de manhã para votar num cara que não fez nada na política, quando fez besteira e não consegue nem falar e andar. Eu quero entender. Nem carisma ele tem, o cara não tem sangue. Ele parece um vampiro. O cara não consegue falar. Sabe, parece que está morrendo, está com asfixia. Realmente eu não entendi as eleições de 2016. Mas isso são águas passadas, bola para frente. O bom da democracia é que quando a gente vota certo, a gente é beneficiado, quando a gente vota errado, a gente é amaldiçoado. E aí, durante a negativização do nosso voto, dos efeitos do nosso voto, ele tortura tanto o eleitor, que o eleitor tem dois caminhos. Ou aprende a votar para não ser mais torturado, ou vota errado de novo para morrer de vez. Então, eu acho que o Crivella trouxe dois benefícios para a política carioca. Ele nunca mais vai ser eleito para nada, porque ele foi muito ruim. Muito ruim. E segundo benefício que ele trouxe para a sociedade carioca, ele enterrou o partido dele. O negócio está tão feio para o partido dele que eles até mudaram de nome. Tá? Mas todo mundo sabe que é o partido do Crivella. Então foram duas coisas boas que ele fez. Tirando isso, foi um desastre. Mas estou à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada a esse assunto ou outros. É complicado, né, doutor? Mas vamos lá. Como o senhor já falou, já explicou, né, que esse é um dos nossos direitos e deveres, saber votar, pesquisar, saber dos nossos direitos. Aqui tem alguns comentários, deixa eu só falar para poder a gente continuar. O Sérgio falou, né, que políticos não gostam porque fica embaixo da terra o saneamento, né, que foi a respeito do saneamento que o senhor falou. A Anne falou que ela é a favor de uma empresa particular, como alguns municípios no Rio de Janeiro já adotaram. Né? E ela falou também que o SUS
nada mais é do que a seguridade que todos nós cidadãos deveríamos receber como resposta aos impostos que são cobrados e vários outros tributos descontados dessa população, né? E aí ela vem assim, por que o cidadão é analfabeto, né, social dentro disso? Ah, não, eles lá conversando porque o cidadão é um analfabeto social. O senhor sabe, o senhor quer falar alguma coisa? Analfabeto social é aquela pessoa que ela até tem um pouquinho de inteligência para trabalhar, para administrar a vida própria, mas ela não tem discernimento político. Ela não sabe o que é administração pública, o que é gestão, o que é eficiência, o que é direito, o que é esquerda, o que é centro. Esse é o analfabeto social. Sim. Aí ela perguntou, cadê? Nos últimos 20 anos, vamos lá. Qual o prefeito de 20 anos para cá que fez algo pelo Rio de Janeiro? Nós nunca tivemos um excelente prefeito, mas nós tivemos o bom. O bom nós tivemos. Se a Vanessa me autorizar, eu falo o nome aqui. Pode falar, que é aberto, né? Nós vivemos numa democracia, nós estamos falando de direito e saúde, e dentro de direito e saúde, doutor Caio, nós podemos falar sobre tudo. Sabe por quê? Antes do senhor responder, que vai esquentar um pouquinho. Olha só, gente, eu vou até ler para vocês. Carta de Ottawa, né? Muitos não conhecem, mas como eu sou pesquisadora também. A Carta de Ottawa foi a primeira conferência internacional sobre a promoção da saúde. Né? Então, aconteceu em Ottawa em novembro de 1986. Quando foi realizada, né, que foi Ottawa no Canadá, ela apresentava neste documento a sua carta de intenção, que seguramente contribuirá, né, naquela época, para atingir a saúde para todos no ano 2000 e nos anos subsequentes. Tá entendendo, doutor Caio? Então, essa conferência, antes de tudo, ela foi uma resposta às crescentes expectativas por uma nova saúde pública, um movimento que vem ocorrendo em todo o mundo. As discussões focalizaram principalmente nas necessidades em saúde nos países industrializados, embora tenham levado em conta necessidades semelhantes de outras regiões do globo. As discussões foram baseadas, pessoal, nos progressos alcançados com a Declaração de Alma-Ata para os cuidados primários em saúde, com o documento a Organização Mundial de Saúde, né, sobre a saúde para todos, assim como o debate ocorrido na Assembleia Mundial da Saúde sobre as ações intersetoriais necessárias para o setor. Então, dentro disso daqui, eu quero explicar o que para vocês? O que o senhor está falando? O que o senhor está falando, né? Ela já estava sendo discutida. Foi discutida em Alma-Ata, na declaração, que foi em 1978. Na Carta de Ottawa, né, foi em 1986. Nós não tínhamos ainda a Constituição. A Constituição é de 88. Olha, que o Brasil já fazia parte. Que aí o doutor Caio, né, ele vai falar alguns que deram certo, e ele tem que falar mesmo. Ele é obrigado a falar, porque a gente tem o quê? Documento, né? Ser enfermeiro, ser da saúde, doutor Caio, é cultura. Então a gente está aqui trabalhando com o quê? Já falavam de saúde 2000, porque lembra que 2000 ia acabar o mundo. Mas não acabou, já avançamos 20 anos. E essa saúde, desde 78, que o Brasil participou dessa conferência, né, em 86, que nós não tínhamos ainda a Constituição e já estava ali um compromisso, por isso que nós temos o SUS hoje, porque graças a algumas pessoas que passaram. Aí vocês me perguntam, países industrializados, gente, ora, vamos lembrar, Revolução Industrial. Foi nesse momento que nós começamos a ter o quê? Essa lacuna histórica que marcou o Brasil. Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde.
Então, doutor Caio, era só para fazer o povo lembrar, que aí vou botar aqui, porque assim, nós temos que educar, né? O meu papel eu faço parte de dois grandes ministérios, da educação e da saúde, então vamos educar. Agora fica com o senhor. Vamos lá, eu estou lendo aqui os comentários e eu vou elucidar tudo. Número 1, o bom prefeito que nós tivemos, não foi o melhor, mas o bom, César Maia. Estou à disposição para discutir sobre César Maia. Outra pergunta aqui, outro questionamento aqui que eu vou corrigir. Falaram que em 2016 tínhamos Lindbergh não disputou a Prefeitura do Rio, Garotinho apoiou Crivella, tínhamos mais duas tralhas, não, tinha pessoas boas lá também, e Crivella e Freixo, tira Crivella e Freixo, tinha pessoas boas lá. Vamos lá, à disposição para falar de César Maia. Se ninguém falar de César Maia, eu vou aguardar as próximas perguntas da Vanessa e dos telespectadores. Não, mas assim, nós não tivemos, né? Mas olha só, já que o povo não está fazendo ali, né? Eles falaram da corrupção, eu já falei, já que o senhor é neotrabalista, não é isso? Eu estou errado. Está certíssimo. Neotrabalista, e o senhor tem um livro que fala muito bem, e nessa questão de direito e saúde, que vamos pegar a educação e pega a saúde e pega todo esse processo de crescimento, porque o crescimento maior, né, não foi nesses últimos anos, foi lá atrás. Só pode dar uma palhinha, né, sobre isso dentro da saúde? Porque, gente, ele fala, né, da parte legislativa histórica, e eu venho falando da construção de saúde. Então, nós trocamos, né? Eu falo como a saúde tem que funcionar e ele fala como esse Estado, né, ele deve funcionar com esse neoliberalismo. Vamos lá. O neotrabalhismo brasileiro, ele é a atualização do trabalhismo de Vargas, João Goulart, Brizola e Enéas. O que é o neotrabalhismo? A gente diminui o Estado em setores que não interessa ele atuar e aumenta o Estado em setores que ele tem que atuar. O que é diminuir o Estado? Se lembra que aqui no início eu falei da administração pública direta e indireta? Pois é. Sim. A administração pública direta do Brasil, ela é muito inchada, porque tem muitos órgãos públicos, secretarias e ministérios. O neotrabalhismo defende que a gente diminui em 90% os órgãos públicos. Para que tanto ministério? Para que tanta secretaria? Para que tanta diretoria? Tem que diminuir. Tem que extinguir isso aí, que assim você faz dinheiro. A administração pública indireta do Brasil também é muito inchada. Nós temos muitas autarquias. O neotrabalhismo defende que a gente diminui 90% as autarquias. As fundações públicas, nós defendemos a erradicação de 100% das fundações públicas. Tem muita fundação desnecessária aí. As empresas públicas? Nós defendemos a privatização das empresas públicas que não são estratégicas e defendemos a manutenção das empresas públicas estratégicas. Então, por exemplo, eu descobri ano passado que o Brasil tem uma empresa pública de camisinha. Isso é uma imbecilidade tamanha. Camisinha que tem que produzir camisinha é o privado, não é o público, não é o Estado. Então, eu defendo que se privatize essa empresa, por exemplo. Agora, Eletrobras, que produz energia elétrica, tem que ficar com o Estado, tem que ser estatal. Petrobras tem que ser estatal. Caixa, estatal. O que não interessa, o que não for petróleo, gás, mineração, banco e energia, tem que ser do privado. Então, o privado tem que comprar, privatizar mesmo. Então, eu defendo a diminuição da administração pública direta, a diminuição da administração pública indireta. Para quê? Para a gente fazer poupança e fazer dinheiro. Fazendo poupança e dinheiro, a gente consegue promover a verdadeira saúde pública que a Constituição de 88 exige. Plena, ampla, irrestrita, universal, eficiente. Lembrando a vocês que o atual conceito de saúde hoje em dia não é mais ausência de doença. Saúde hoje em dia é o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Mas para o Estado dar uma saúde mental adequada, física e emocional e social para todo mundo,
Para o Estado fazer esse milagre, tem que acontecer duas coisas. Ter dinheiro e botar gente capacitada para essas funções. Se vocês querem que no município do Rio de Janeiro tenhamos uma saúde municipal forte, eficiente, tem que acontecer duas coisas. O futuro prefeito fazer dinheiro e botar pessoas como a Vanessa, por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, porque a Vanessa estudou essa área, se especializou nessa área. E além da Vanessa ter muita teoria da área, ela tem muita experiência, muita prática. Então ela seria uma grande secretária, uma grande diretora de um hospital público. Então o neotrabalismo defende redução do Estado, onde não interessa se meter, aumento do Estado, onde interessa se meter. Onde que o Estado tem que ser forte e grande? Na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, nas obras. O Estado tem que ser grande ali. Verdade, doutor. E aí é uma coisa, né? O senhor falou do conceito de saúde, e o meu mestrado eu defendi o conceito de saúde e saiu até um novo, né? Que mestrado, nós pesquisadores somos isso. Então, saúde é considerado no mundo, inclusive no Brasil, mas isso daí não é pautado, mas eu tenho minha pesquisa, né, prontinha lá, defesa, tudo. Saúde é tudo. Saúde é lazer, saúde é economia, é você ter um bom emprego, é você ter uma família, é você ser bem remunerado pelaquilo que você faz. Porque só dividir em 3 esferas, né, o completo bem-estar físico, mental e espiritual não é tudo. Então, saúde é você ter direito, né, a tudo, você poder escolher. Então, eu acordo de manhã, hoje, por exemplo, com todo esse isolamento, nós temos o home office, né, você diminui o seu grau de estresse, porque você vai estar em casa, então você sabe que o bem ou mal você vai receber. Isso é uma saúde indireta, mas isso não é aplicado pelos nossos governantes, porque uma vez que faz isso, por exemplo, a pracinha aqui da esquina, que é obrigação, né, da prefeitura fazer essa conservação, não é fazer troca, vota em mim que eu te dou os banquinhos, que eu te dou brinquedinho, escorrego, né? O que acontece? Ele começa a valorizar o esporte, né? Começa a valorizar as áreas de lazer para a família. Então, não existe moeda de troca. Então, você cobra para isso. Então, saúde é tudo. E né, dos nossos trabalhos é o quê? É dentro desse direito, hoje o doutor Caio falando muito bem do direito administrativo, trazer essa saúde, né? Trazer o que a gente não cobra. Doutor Caio, aqui o nosso horário tá muito bom, né? Mas tem uma coisa aqui, uma pergunta. O que o senhor acha do governo? Qual a sua opinião sobre o PAS? Porque falaram, o César Maia já pegou o Rio de Janeiro sucateado, né? Garotinho foi uma porcaria, corrupto. E o Eduardo Paes? E tem uma aqui, a doutora Bruna Bueno. O Brasil não cumpre acordos internacionais e quando cumpre faz ao seu modo. Vamos lá. Além dessas perguntas, eu vou também responder sobre a pergunta de 2 telespectadores sobre as urnas eletrônicas. Eu vou responder tudo de uma vez. Eduardo Paes. Tá. O Eduardo Paes, ele foi um grande anestésico. Ele é um anestésico municipal. O Garotinho é um anestésico estadual. E o Lula é um anestésico federal. O que é um anestésico? E vamos imaginar que o município do Rio é uma Ferrari que está correndo a 100 km por hora. Mas a Ferrari está correndo para cair no abismo que é logo ali na frente. Nós, os pagadores de impostos, os eleitores, os cidadãos desse município, desse carro, estão todos dentro do carro, dessa Ferrari. E o Eduardo Paes é o motorista. A gente sabe que ele está correndo com a Ferrari para cair no abismo, no precipício. Mas a gente está nesse carro rindo, comendo, bebendo, se divertindo, mesmo sabendo que vai morrer no abismo. Então, Meu o Eduardo Paes é um grande anestésico. A saúde pública era um caos naquela época, mas a UPA fingia que funcionava.
A clínica da família fingia que funcionava. Com o Crivella, eles não fingem mais. Não funciona, acabou. Você chega lá, não tem ninguém, acabou. Morre no corredor. No Eduardo Paes, tu era atendido muito mal. Mas eles fingiam que te atendiam. Na educação do Paes, você tinha professor fazendo greve e trabalhando, e fazendo greve e trabalhando. Com o Crivella, ninguém trabalha. Quem não paga. Então, assim, a ciclovia... É triste, gente. Desculpa sorrir, porque não tem como chorar mais, né? Mas é triste. A ciclovia isso. do Eduardo Paes. 2 dias antes daquela bosta cair, eu estava lá. Gente, eu achei aquilo lindo. Uma visão paradisíaca da praia de São Conrado, da praia do Leblon. Um ar limpo, puro. Eu estava num momento assim, transcendental, andando naquela ciclovia. 2 dias depois, quem andou ali caiu, morreu. E até hoje... Ainda bem que o seu não caiu no dia, Pois é, né? pois é. Então, assim, até hoje aquilo ali, você reforma, cai. Reforma, cai. Então, assim, Eduardo Paes é um grande anestésico. Eu acho que o carioca não tem mais a oportunidade de tomar um anestésico, um analgésico, porque a doença está mais forte, a doença já não está mais machucando, ela já está matando, já está paralisando seus órgãos, e a gente não pode mais ficar tratando uma doença séria com analgésico. Nós temos que tomar um anti-inflamatório, no mínimo, no máximo, um antibiótico. Então, eu estou com muito medo desse anestésico voltar, chamado Eduardo Paes. Com relação às urnas eletrônicas, tem fraude? Tem. Como combater a fraude? Há uns 7 anos atrás, eu fazia parte de um grupo que defendia assim, a gente mantém a urna eletrônica com um adendo. Que a partir do momento que se termina de votar na urna eletrônica, a gente imprima o comprovante das pessoas que a gente votou, dos candidatos que nós votamos, e do lado da urna eletrônica a gente deposita esse extrato nessa urna de papel.